A gente tem um raio-x aqui do derby no momento exato das campanhas aí de Corinthians e Palmeiras. E aí você vai poder ver essa reguinha que está aí com V na cor verde, E e D, se refere não só aos campeonatos domésticos, mas no geral, do que os times estão disputando. Já vem dos estaduais, passa pela Sul-Americana, no caso do Corinthians, passa pela Libertadores fase preliminar e também no Brasileirão, né? Então, nesse momento, o Palmeiras é o 7º colocado com 4 pontos. Em 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 2, sofreu 1 gol. Tem 3 vitórias e 2 empates. Para o jogo de sábado, amanhã, sem Bruno Rodrigues, Mike, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Corinthians é o 2º colocado, também com 4 pontos. Aí, por critério de desempate, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 4 gols, sofreu 1. Então, o saldo de gols conta. Corinthians tem 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Estão fora Hugo Souza, o goleiro, Anguilleri, Garro, Igor Coronado, e há uma dúvida em relação à presença ou não do Gustavo Henrique. A gente preparou aqui 2 campinhos, mas assim, de escalações muito prováveis, porque a gente não sabe o que o Abel Ferreira e o Ramon Dias estão preparando, né? Então, time provável do Corinthians, do Palmeiras, perdão, o Everton, aí Bruno Fux ou Garay, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez, aí meio campo Felipe Anderson, Maurício Estevam, Vitor Roque e Facundo Torres. É um time provável. Time do Corinthians, Donelli, Mateuzinho, aí meio de zaga André Ramalho ou Gustavo Henrique, Félix Torres, e na esquerda Matheus Bidu, Ranielli ou Breno Bidon, Martínez, Carrillo, ataque Romero, Yuri Alberto e Memphis. O jogo é em Barueri. O que vocês esperam desse clássico de amanhã, hein? Muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque principalmente o time do Corinthians é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe nem se o Memphis vai para o jogo, porque ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo, sofrida na partida contra o Vasco. Então tem essa dúvida também. De repente ele joga lá com os 3 atacantes. Eu acho uma formação ruim do time do Corinthians. Isso ficou claro no primeiro tempo contra o América de Cali, mais uma vez. Quando ele joga com o Romero, o Yuri, o Hector Hernandes entrou depois, ou foi o Hector Hernandes de início, não lembro, o Thales Magno. Mas o conceito era um sistema com 3 atacantes e 3 jogadores mais de marcação no meio de campo. Ninguém armava, ninguém criava nada. Jogou com o Maicon, o Rian e o José Martínez. No último confronto pela Sul-Americana entrou o Hector, depois entrou o Yuri Alberto. Isso. O Hector foi titular e o Yuri entra no segundo tempo com os 2, né? Com o Carrilho e Bidon. Isso, exatamente. E, então, assim, fica muito difícil saber como vai ser esse time do Corinthians para essa partida. O Palmeiras, acho que fica mais fácil imaginar, né, que vai ser um time que vai entrar ali com 3 zagueiros. Acho que ele vai manter o esquema com Fux, Gomes e Murilo. E aí vê o Estevão como um ala pelo lado direito, o Piquerez como um ala pelo lado esquerdo. E fica a questão do Richard Rios, né? Acho que esse é o grande ponto do Palmeiras, a grande dúvida do Abel para o jogo. Eu não sei se o Abel tem essa dúvida, mas eu fico curioso para saber se o Rios vai para o jogo. Depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. Eu acho que o Rios vai para o jogo, eu acho que o Rios deve ir para o jogo, tá? E naquele campinho ali, no campinho do Palmeiras, eu acho que ele poderia abrir mão de um zagueiro, não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas ele joga com Emanuel Martínez, Richard Rios, Estevão, abre o Felipe Anderson, porque ele foi bem pela direita, bota o Facundo... E o Veiga não vai jogar, né? Ou tira o Facundo do time para botar um terceiro zagueiro e o Vitor Roque lá na frente. Agora eu quero colocar uma situação aqui, tá? Esse jogo, a pressão, ela tá inteira do lado alviverde, por conta do que aconteceu no Campeonato Paulista. Palmeiras vai jogar em casa novamente, em casa, entre aspas, a sua segunda casa. A torcida é só do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras perdeu em casa o primeiro jogo contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista e perdeu o título. Ou seja, até hoje o Abel fala sobre as sequelas deixadas por conta daquela derrota. Então, a pressão é para o Palmeiras vencer o seu principal rival amanhã. Então, a pressão ela está do lado do Palmeiras. A pressão está do lado do Palmeiras. E mais do que isso, acho que teremos desdobramentos com relação ao Memphis se ele entrar em campo, por conta do pisar na bola.